E aí, meu jovem, tranquilo? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aí me assistindo. Professor Ítalo aqui com você para falar do conteúdo de cálculo. Vamos começar então, gente, essa trilogia de cálculo, limite, derivada integral. Falaremos agora de limites com vocês, tá bom? Gostaria já de deixar claro que essa é uma matéria praticamente exclusiva para o seu concurso, tudo bem? A EFON cobra isso, a Escola Naval cobra isso, o IME e o ITA é útil você aprender cálculo, para a AFA também é útil você aprender cálculo, tudo bem? E eu gostaria já, desde então, de te dar alguns pareceres sobre esta matéria, tá? Cálculo, apesar de o nome ficar, né, calcular, né, não tem muito a ver com isso não, tá? Não é fazer conta de vezes, multiplicar, não é nada disso, tá? Cálculo, ele está associado diretamente à, à transformação, tá? Tudo na matemática que se transforma tem uma pitada, uma garrinha do cálculo ali preso, tá? Por exemplo, um conjunto que se transforma em outro, ok? Você tem na matemática vários conjuntos que se transformam em outros. Por exemplo, se eu tenho a função f de x igual a 2x, ela pega cada x e transforma no seu dobro. Então, eu estou transformando um conjunto em outro, tá legal? Muito bem, às vezes você tem uma modelagem, às vezes você tem o máximo e o mínimo de uma função, às vezes você tem uma função indo para o infinito, às vezes você tem uma função subindo para o infinito. Isso é transformação. Então, o estudo das transformações de funções, nós damos o nome de cálculo. Não é bem isso, mas para os nossos concursos é isso, tá? Você não quer se formar em matemática, você não quer ser cientista, você quer passar numa prova. Então, segue exatamente da forma que eu estou te falando. Eu vou dar o nível correto de formalidade. Não se preocupe com isso. Eu vou te dar o nível correto de formalidade, mas não agora. Tá legal? Beleza? Então vamos fazer o seguinte: desce para a tela aqui comigo para a gente começar. Então, estratégia concursos para você, apresentando. Aqui você tem o meu WhatsApp, aqui você tem o meu e-mail, entre em contato à vontade. Aqui o meu Instagram, aqui o meu Facebook e aqui o meu Twitter, ok? Tranquilo? Então, beleza, gente. Vamos lá? Então, limites. Então, a gente começa falando deste bendito assunto, tá? Sobe aqui comigo para eu te dar uns pré-requisitos. Então, existem alguns pré-requisitos que eu gostaria que você soubesse que cálculo exige de você, tá? Então, o primeiro pré-requisito que eu peço que você tenha é que você pelo menos saiba produtos notáveis, fatoração, principalmente fatoração. Que você saiba lidar com potências, certo? Que você saiba que potência de potência multiplica os expoentes. Que você saiba que produtos de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Que você saiba que, se você tem um monte de produtos em cima e embaixo, você pode passar um dos fatores de cima para baixo, mudando o sinal do expoente. Que você saiba essas coisas, tá? Essas álgebras bem básicas e que, por serem básicas, são difíceis. Tudo que é básico é difícil, certo? Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou te mostrar agora uma intuição do conceito de limite. É o que você precisa entender primeiro, tá? Não começa por derivada não, professor? Não, não, você começa por limite. É mesmo? É. Então tá bom, professor, me mostre aí. Pois pronto, então desce aqui comigo. Introdução ao cálculo. O conceito intuitivo de limite. Vamos lá. Então, olha só. Em primeiro lugar, não existe cálculo pra gente sem plano cartesiano. Tá legal? Plano cartesiano vai ser essencial para o nosso estudo, tá legal? Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Em primeiro lugar, eu vou construir com vocês essa função aqui, ó. Perdão? Essa função aqui. Vou construir com vocês essa função. Que bobeira, professor. Rapaz, isso não é bobo, cara. Então, eu vou construir da seguinte forma. Vamos colocar alguns valores de x aí. E vamos ver quanto é que dá o valor de y, ok? Vamos ver. Se eu substituo x por 1, y dá 3. Vocês concordam comigo? Porque 1 mais 2 dá 3. Então, quando o x é 1, eu já sei que o meu y é 3. Este é um ponto da minha função. Tá legal? Beleza. Agora eu vou substituir o x por 0. Quando eu substituo o x por 0, o y é 2, certo?
Então, este gráfico vermelho que eu acabei de construir aí é o gráfico da minha função y igual a x mais 2. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Deixa eu colocar mais uns valores aqui. Por exemplo, se eu coloco menos 1, professor, menos 1 vai dar 1. Isso aqui, ó, bateu direitinho, tá vendo? Isso aqui é menos 2. Quando eu bater no menos 3, vai dar quanto, hein, professor? Vai dar menos 1. E por aí vai. Esses são o quê, professor? São os valores da função à medida que eu vou andando com ela, tá certo? Então tá aqui, ó. Tadã, tadã. São pontos que pertencem ao gráfico da minha função. Legal? Beleza. A minha pergunta inicial, que vai te dar o conceito intuitivo de limite, é a seguinte, presta atenção. O que acontece com y? Perceba, y é a função. Y é a minha função, ou pelo menos é a lei de formação, né? O que acontece com y à medida que x se aproxima de 1? E aí? Eu sei que você acha que, eu já sei função, professor, isso aí é fácil. Se dá a chance de responder essas coisas básicas de novo, que eu te garanto que você só vai se dar bem. Você só tem coisas a tirar disso aí. Bom, o que acontece com y? O que acontece com y à medida que x se aproxima de 1? Vamos ver? Esse é o eixo x. Esse é o eixo y. A pergunta é o que acontece com isso à medida que isso se aproxima de 1. 1 tá aqui, deixa eu dar uma envolvida nele aqui. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou fazer uma tabelinha aqui embaixo e vou escrever, sei lá, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu quero um número ímpar, 7. Será que foi 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. O senhor sabe contar, né, professor? Isso, aprendi ontem. Então, aqui nós temos o x e aqui nós temos o y. Eu quero saber o que acontece com o x, o que acontece com o y, à medida que o x se aproxima de 1. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. O que acontece, por exemplo, quando o x é menos 2? Substitui aqui em cima, vai ficar menos 2 mais 2 dá 0. Quando eu substituo por menos 1, dá 1. Quando eu substituo por 0, dá 2. E quando eu substituo por 1, dá 3, né? Beleza, agora vamos de baixo para cima, vamos ver o que acontece. Se eu substituo por 4, 4 mais 2, 6. Por que mais 2, professor? Porque foi o exemplo que eu criei para você. O senhor tirou da cabeça, né? Isso. 3, 3 mais 2, 5. 2, 2 mais 2, 4. Então, gente, o que você está percebendo é que tanto por cima quanto por baixo, o que aconteceu foi que y foi se aproximando cada vez mais de quanto, hein? Vamos ver de novo? Vamos lá. Quando o x foi menos 2, o y deu 0. Lembrando que o meu objetivo é chegar aqui. 0, 1, 2. Está chegando mais perto de quanto? De 3. E daqui de baixo? 6, 5, 4. Está ficando mais perto de quanto? De 3. Então, y foi se aproximando cada vez mais de 3. Tudo bem? Professor, que bobo, né? Porque é claro que vai se aproximar mais de 3. Pois é tão bobo, né? A gente acabou de concluir o conceito de limite. A gente escreve, então, que o limite de x mais 2, à medida que x tende a 1, é 3. Por quê? Porque
x foi se aproximando de 1 e y foi se aproximando de 3, pelos dois lados. Tá legal? Beleza? Então, como é que se lê isso aqui, professor? Só pode escrever aí para mim? Claro, você lê assim, ó. Isso é o limite de a minha função, né, de x mais 2, quando x tende a 1. Legal? É o limite de x mais 2 quando x tende a 1. Essa é a definição de limite intuitiva. Vamos ver uma outra? Vamos ver uma outra função, vou desenhar ela aqui, tá bom? Olha só. Vou criar a função x ao quadrado mais 1, pronto. X ao quadrado mais 1, beleza? Vamos ver o que acontece. Vou substituir o x por 0. Quando eu substituir o x por 0, vai dar 1. Deixa eu construir aqui alguns números, tá bom? Galera, se ficar pequeno, não se esquece de aumentar um pouquinho a sua tela, beleza? Porque eu quero que caiba numa tela só, para ficar bem bonitinho para você poder depois ter o slide, tá bom? Tranquilize. Acabei de criar a palavra? Então, vamos lá. Se você substituir o x por 0, vai dar 1. Sim, professor? Isso. Se você substituir o x por 1, vai dar 2. Né? Porque 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. Isso. Por menos 1 também, né? Menos 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1, 2. Né? Fica um formato de círculo. Não. De que, então? Parábola, né? Menos 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. Isso. Opa! Então, vem aqui para o 5, ó. Nós temos aí um arco de parábola. Pode falar arco de parábola? Pode. Oxi, claro que pode. Então, olha aí, ó. Temos aí a nossa parábola. Tranquilidade? Essa é a parábola x ao quadrado mais 1. Quer ver como é que você já entendeu? Calcula para mim, rapaz, por favor, quanto é que dá o limite de x ao quadrado mais 1 à medida que x tende a 2. Tá bom? E aí? Dá quanto? Primeiro eu vou fazer com você sem conta, tá? É só olhando o gráfico mesmo. Eu já vou te mostrar como é que a gente calcula isso. Então, olha só. Eu quero saber qual é o limite desta função à medida que x tende a 2. Ou seja, sobe aqui comigo. Eu estou interessado em saber o que o x ao quadrado mais 1 vira, se torna, à medida que o meu x, não o y, o x, vai se aproximando cada vez mais de 2. Tanto por um lado quanto por outro. Tem que ser pelos dois, hein? Não pode ser só por um, não. Vou deixar isso mais claro daqui a pouco. Um negócio chamado limite lateral. Mas a gente já chega lá. Aí é o seguinte. Aqui tá o 2. Finge que aqui tá o 2. Tá flutuando. Caraca. Então, aí vem por um lado. Cheguei no 2. Se aproximou de quanto a função? Não sei. Mas se aproximou de alguma coisa. Aí vamos aproximar pelo outro lado. Uhul! Aí chegou aqui. Beleza, professor? Chegou aqui e a função se tornou o quê? Isso é o limite. Professor, eu não entendi muito bem. Vai ficar claro agora para você. Desce aqui comigo para eu te mostrar. Deixa eu botar aqui um marca-texto bem legal. Olha só. Eu vou fazer com que a minha função se aproxime daqui, tá? Isso aqui é o x igual a 2. Certo? Essa reta amarela aí? Aham. Caraca, pois é. Então, olha só. Vou me aproximar, hein? Aqui ela vale uns 7, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, acho que não foi. Tá, ele travou um pouquinho. Mas então, gente, depois que ele destravar, sobe aqui comigo. O que aconteceu foi que a função foi se aproximando cada vez mais de 5. À medida que foi passando, eu fui pintando, pá, chegou no x igual a 2. Quando chegou no x igual a 2, y foi se aproximando cada vez mais de 5. O y desceu, depois subiu, e quando chegou no x igual a 2, a minha função deu 5. E isso acontece tanto eu andando para frente quanto eu voltando. Quer ver? Desce aqui comigo. Ele já até pintou aqui. Olha só.
Vou descer, hein, ó. Olha lá, a função continua se aproximando de 5, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, gente, sobe aqui comigo, de novo. Foi só para te mostrar isso aqui. E aí o que aconteceu foi que o limite de x ao quadrado mais 1, quando x tendeu a 2, deu 5. Tá legal? Então, o limite de x ao quadrado mais 1, quando x tende a 2, é 5. Agora, felicidade para você. Não precisa ficar desenhando o gráfico toda hora, tá? Aliás, para calcular limite, você quase nunca vai precisar desenhar o gráfico, tá? Raras são as vezes, tá? Para a escola naval é mais comum, mas para EFON, pouco comum. Para IMITA, é claro que a gente não discute, né? Bom, mas Mas aí olha só que legal. Deu 5, né? Quando x tende a 2. É como se eu tivesse substituído o x por 2. Não é isso? E na prática funciona exatamente assim. Desce aqui comigo para eu te mostrar. Agora sim, é assim que a gente calcula na prática, tá legal? Pega o x, substitui por 2 e acabou. Deu 5. Ah, não, professor, eu devo ter entendido errado, porque ficou muito fácil. Não, não entendeu não. Aqui, ó, vou criar uma função escrotíssima para você, ó. Limite do seno de x sobre 2x, deixa eu ver, sobre 2πx. Caraca, isso aí eu não sei não. Vai saber aqui, rapaz, olha só. Quando x tende a π sobre 2. Caraca, professor, nunca vou saber fazer isso. Claro que você sabe, cara. Aqui, ó. É só pegar a função que está aqui e substituir o x por π sobre 2. Exatamente. Ah, não acredito. Pois é, cara, lá, ó. Eu reescrevo... Não, professor, explique de novo para eu entender direitinho. Pois aqui, ó. Eu pego a minha função e substituo o x pelo π sobre 2. Legal? Ó, reescrevi isso aqui, só que o x virou π sobre 2. Legal? O seno de π sobre 2 dá 1, aí sobe, aqui fica 1, corta 2 com 2, embaixo ficou π ao quadrado. Esse é o limite desta função quando x tende a π sobre 2. Sobe aqui comigo, meu jovem. Então, olha só que maneiro. Para calcular limite, cara, é só substituir o x pelo que está tendendo. É só substituir. Tá legal? Professor, não acredito. Mas por que é difícil, então? Porque ele vai fazer de tudo para que você não consiga substituir o x. Tem como? Aham. E aí, existe um monte de técnica para você calcular limites, tá? Bom, eu vou agora te passar todas as técnicas, tá? E vou te falar, inclusive, quais as que caem mais, quais as que caem menos, na ordem, bonitão. Tá legal? Tranquilo? Mas de praxe, eu já posso dizer que eu te passei 60% da teoria de limite, tá? Agora, é uma questão de você... Como é que eu posso dizer? Como é que eu continuo essa frase? Não é questão só de você praticar. É uma questão de você colocar na sua cabeça umas caixinhas assim. Esse limite se calcula como? Tá? Esse limite eu faço como? Vai ter sempre uma técnica para te ajudar. O mais difícil, tá? O mais difícil é quando você vê eu escrevendo limite fundamental 2, esse é o mais difícil, tá? Na minha opinião. Tá? O hospital não é difícil, porque derivar é a vida, tá? Quem aprende cálculos, quem já sabe cálculo, sabe que de limite derivada integral, o mais difícil é o limite ou a integral. Tem gente que acha um, tem gente que acha o outro. Eu acho o limite mais difícil que integral, tá? Por quê? Porque não tem muito teorema para te ajudar. Tá? Integral tem um monte, tem integral definida, substituição trigonométrica, as integrais imediatas, tem frações parciais, método das frações parciais,
tem substituição simples. Então tem um monte de método. Derivada, pô, tem fórmula para cada derivada. Professor, mas aí eu tenho que memorizar. Sim, mas memória é muito mais fácil, né? É muito mais fácil você lidar com a memória do que você dedicar a criatividade para entender a questão. Mas limite é pouquíssimo teorema, é muito pouca matéria, e aí você acaba tendo que se basear com um pouco de criatividade, sim, tá? Então, são os seguintes tipos de limites que a gente vai aprender. Primeiro, a gente vai aprender os limites básicos, que são esses. A gente já fez um, mas a gente vai fazer mais, tá? Vou fazer muito exercício hoje que eu vou criando aqui. Depois a gente vai fazer os DEFON, tá? Esse é o primeiro tipo. Segundo tipo, a gente vai aprender limites fatoráveis. São limites que você não pode substituir o x imediatamente, mas depois você pode, fatorando e fazendo alguns cortes, tá? Aí tem uns cortes legais que a gente vai fazendo, tá? O terceiro tipo de limite é aquele que dá para resolver usando um limite fundamental. O que é o limite fundamental? São dois limites fundamentais que a gente vai aprender. O primeiro é muito fácil. Eu posso até falar aqui, é o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Isso dá 1. Você decora isso e, às vezes, você tem uma questão de limite que você tem que manipular para que apareça o seno de x sobre x. Mas o segundo limite fundamental, que é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tende a infinito, é igual a e, aquele e neperiano de Euler, sabe o e da exponencial? Se você não conhece, você vai aprender hoje? Pois é, ele é mais difícil de se lidar, tá? E o quarto tipo de limite é aquele que a gente utiliza a regra de L'Hopital, tá? Que é muito fácil, porque você usa derivada e derivar é vida, tá certo? Tudo bem? Então a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai calcular limites na prática, tá bom? Então eu vou dividir em pedaços. Vamos fazer o primeiro tipo de limite inicialmente, tudo bem? Então 3, 2, 1, desce para a tela. Então nós temos aqui o nosso primeiro limite. Vamos lá? Exercício. Calcule os limites abaixo. Deixa eu criar um aqui bonito. X mais 2. Tá, vamos fazer um normal por enquanto, tá? Por exemplo, limite quando x tende a 1 de x ao quadrado mais lnx vezes seno de πx, isso, πx. Pronto, tá aí. Calcule os limites abaixo. Esse é o primeiro. Então, galera, esse é o primeiro tipo de limite. Eu criei ele assim, mas é um limite que você simplesmente substitui o x pelo que ele está atendendo. Tá legal? Olha lá, ó. ln1 vezes seno de π vezes 1. Professor, eu tenho só uma dúvida. Qual? O que é isso aqui? Dá relembrada aqui em cima, olha só. L, eu sei que essa era a sua dúvida, eu tinha certeza. Quando você viu isso aqui, você falou, começou, negócio que eu não sei. Mas aí eu vou te explicar e a sua dúvida vai ter que, infelizmente, sair daí, porque ela vai sumir agora. Olha só. Ln é um nome bonito para logaritmos que estão na base E. Continua a dúvida, porque eu não sei o que é E. E é um número, cara. É um número... É assim, ó, 2,71828 e mais um pouquinho. Tá bom? Então, professor, o senhor está me dizendo o seguinte. Os logaritmos, eles existem por conta própria. Exato. Tá aqui. Log de A na base B. Vocês tiveram essa aula recentemente. Se eu pego esse B e substituo por este número mágico, eu posso escrever isso aqui de uma maneira aceita por todo mundo, que é LNA. Então, quando vocês virem esse símbolo, um L e um N, na verdade, ele está abreviando isso aqui. Sobe aqui comigo? É só uma abreviação, gente. É só uma abreviação. Esse símbolo, ele foi pela primeira vez utilizado por Leonhard Euler, né? Em 1700 e poucos. E foi, então, desde então, muito aceito. E hoje em dia, você não escreve mais logaritmo que não seja na base E. Tá? Logaritmo neperiano. Tudo bem? Show de bola?
Então, beleza. Então, desce aqui comigo para a gente continuar. Então, gente, já que isso é um logaritmo, calcula ele à parte aqui embaixo, tudo bem? ln1. Se você quiser reescrever da forma não abreviada, fica tranquilo, tá? Logaritmo de 1 na base e. Se tu já for safo, tu já sabe que todo logaritmo que tem logaritmando igual a 1 dá zero. Mas se você não for, chama de uma letra e faz o ciclo vicioso, né? E elevado a k é igual a 1. Não é isso? Isso aqui é elevado a, e isso aqui é igual a. Então, lê comigo, ó. E elevado a k é igual a 1. Show de bola, jovem? Então, tá aí. Aí você faz aí, arma a conta aqui do lado. E elevado a k é igual a 1. Acontece que 1 é a mesma coisa que e elevado a zero, porque qualquer número elevado a zero dá 1, com exceção do próprio zero. Aí você corta o e com e. Esse é o limite. Não, isso é ln. Ah, a gente estava calculando ln. Exatamente, isso aqui dá zero. Aí você faz essa conta, isso vai ficar 1 mais zero. Sim, porque 1 ao quadrado é 1, ln de 1 é zero, vezes seno de π. E aí, gente, você percebe que você não precisava ter feito nada, porque seno de π é zero. Tá legal? Ah, filho da mãe, né, professor? Pois é, rapaz. Então tá aí. Então nós temos aí o nosso primeiro limite. Deixa eu te mostrar agora um que não dá para você fazer de prima, tá bom? Não dá para você fazer de primeira, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui é clássico, hein? Quem já estudou limite já viu isso aqui em algum momento. Tá aí. Pronto. Professor, o senhor é burro, professor. É só substituir. Então substitui. Vai lá, tenta. Aqui, ó. 2 ao quadrado menos 4. Aí substitui aqui por 2. Olha lá, consegui. 4 menos 4 e aqui... Ih, rapaz. Eita, ferrou. Não pode divisão por zero, né? Pois é. Alguns que já estudaram isso aqui com alguma... como é que eu posso dizer? Alguns que já têm prática com cálculo, vai ver que ficou zero sobre zero e vai querer usar L'Hopital. Regra de L'Hopital que a gente vai aprender na parte de derivadas, tá legal? Pode usar, mas o meu objetivo aqui é fazer sem usar derivada, certo? Então, você viu o que aconteceu? O que aconteceu foi que aqui embaixo zerou. Deu zero. Porque 2 menos 2 dá zero. X vai virar 2, né? 2 menos 2 zerou. E não pode zerar, tá? E aí você sobe aqui comigo para eu poder te tranquilizar. Olha só. Esse é o nosso primeiro tipo de limite, o nosso segundo tipo de limite, aquele que não dá para você substituir direto, tá? Esses limites que você não pode substituir direto, você tem que transformar para que ele seja possível de ser calculado, tá? E como é que funciona, professor? Sei lá, esse negócio de limite que eu vou ter que transformar, como é que funciona isso? Pois bem, existem várias formas de você transformar limites, tá? Essa vai ser a primeira forma que eu vou te ensinar de transformar limites, mas você tem que saber um pouco de fatoração, tá, gente? E produtos notáveis, tá? Isso é que é mais importante aqui, ok? Tudo bem? Então desce na tela aqui para eu te mostrar. Olha só o que eu vou fazer. Olha a treta, olha a marotagem. Limite quando x tende a 2. X ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2 ao quadrado, certo? Você lembra desse produto notável? Eu vou escrever aqui em cima para você, hein? Olha como eu estou sendo bonzinho te lembrando as coisas. Olha só. É o produto da soma pela diferença. Lembra disso? Ah, vagamente. Vai lembrar agora. Toda vez que você tiver um número somando o outro e esse mesmo número diminuindo o mesmo outro, isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá legal? Show de bola? Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir esse a por x e eu posso substituir esse b por 2. 2 ao quadrado, 4. Certo? Ficou faltando um quadrado aqui. Aí, do outro lado, vai ficar como, professor? Vai ficar assim, ó. Presta atenção, rapaz. Ó, não olhe para o outro lado, não. O a vira x, mais menos 2
2. Então, o x ao quadrado menos 4 virou isso aqui. Quando vem daqui para cá, a gente chama de fatoração. Quando vem daqui para cá, é um produto notável. Ok? Beleza, gente? E aí, isso aqui vai ficar assim. X mais 2 vezes x menos 2 dividido por x menos 2. Sacou? Eu peguei isso aqui e fatorei nisso que está no numerador. E aí, gente, você pode cortar x menos 2 com x menos 2 e o nosso limite fica assim. Limite, quando x tende a 2, de x mais 2. Agora você pode substituir. Isso aqui fica 2 mais 2 é igual a 4. Calma aí, professor, volta. O senhor fatorou o que está em cima. Isso. Aí o senhor cortou em cima e embaixo porque tem os mesmos números. É. Aí agora eu posso pegar esse x e substituir aqui, né? Exatamente. Porque agora não está dando mais zero embaixo. Não, porque cortou, né? Caraca, que viagem. Então, professor, sobe aqui comigo, rapaz. O que o senhor está me explicando é que essa técnica que o senhor está mostrando, o que você faz é tentar manipular algebricamente a expressão para que não dê mais zero embaixo. É isso aí. E é fácil fazer isso? Às vezes não, porque às vezes o cara vai exigir de você produtos notáveis que você não lembra. E eu vou escrever aqui agora para você os mais utilizados para os cálculos de limites. Tá legal? Curtiu? Maneiro, né? Então vamos lá, desce aqui comigo. Vamos dar este relembre aí dos produtos notáveis mais fundamentais. Eu, inclusive, vou fazer as contas aqui com você, tá? Então vamos lá, vamos começar por esse aqui, ó. A mais B ao quadrado. Isso é... Vamos fazer a conta dessa vez? Faça a conta aí, professor. Pois pronto, ó. A vezes A ao quadrado. A vezes B... Opa, deixa eu escrever embaixo que não vai caber. A vezes A ao quadrado. A vezes B é AB mesmo. B vezes A eu vou escrever AB e B vezes B, B ao quadrado, né? Por que eu posso escrever AB? Porque os reais são comutativos, certo? Isso deu A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Temos aí, então, nosso primeiro produto notável, beleza? Show de bola. Então, isso aqui é uma lista de produtos notáveis. Os mais úteis, tá? Professor, esse aqui também, né? Se aqui for menos, por exemplo... Exato, não vou fazer essa conta, mas vai ficar assim. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Eu vou colocar pontinhos aqui para a gente saber que é outro. Tá legal? Beleza? E um ponto e vírgula aqui porque eu sou doente. Então, vamos mais. O que vocês acham que dá isso aqui, hein? Fica bonitinho isso aí? Será que fica? Vamos ver, hein? Vamos ver. A vezes A ao quadrado dá A ao cubo. A vezes menos AB dá A ao quadrado B. A vezes B ao quadrado dá AB ao quadrado. B vezes A ao quadrado dá A ao quadrado B. B vezes menos AB dá menos AB ao quadrado. E B vezes B ao quadrado dá B ao cubo. Aí, tarará, 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 tarará. O que ficou? A ao cubo mais B ao cubo. Então, tá aí, outra fatoração. No caso, virou um produto notável, né? Mas você pode ir de trás para frente também, se você quiser. Tá? Você pode transformar isso nisso. A gente já vai ver a grande utilidade disso. Vamos outra. E se tivesse assim, hein? A menos B ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. O que será que fica? Vamos ver? Faz a distributiva. Vai ficar A ao cubo mais A ao quadrado B mais AB ao quadrado menos A ao quadrado B menos AB ao quadrado menos B ao cubo. Isso corta com isso corta com isso. E você obteve A ao cubo menos B ao cubo. Então, esses são os principais itens que a gente utiliza. São todos produtos notáveis, professor? Não, não são todos, mas são os mais utilizados para limites, tá? Tem um monte, tem o cubo da soma, tem o cubo da diferença, tem Sophie-Germain, Legendre, certo? Tem um monte, mas a gente só vai utilizar esses aí, tá bom?
Vamos ver então mais um exemplo. Seria agora a letra C, né? Vamos lá. Olha só, calcule o limite quando x tende a 3 de... Deixa eu criar um legal aqui. Não, quando x tende a 3, tá bom. Raiz de x... deixa eu ver, menos 3, quando x tende a 9, perdão, gente. E aqui embaixo, x menos 9. Acho que tá bom. Pronto. Professor, de novo, né? Dá para fazer por L'Hopital, né? Dá para fazer por L'Hopital. Se você souber L'Hopital. Mas eu ainda não expliquei, então a gente vai fazer isso aqui pelos limites práticos, tá bom? Então, nós temos aí um exemplo de questão, tá? Calcule esse limite. Professor, é só substituir, professor. Olha só, raiz de 9 menos 3 sobre 9... Ih, deu zero embaixo. Pois é, não pode, né? Então, o que a gente faz? Você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do de cima, certo? Como assim, professor? Conjugado? Troca o sinal de menos por sinal de mais. Mas por que isso ajuda? Isso ajuda porque em cima vai virar um produto notável. Vai virar esse produto notável aqui. Perdão, tá na outra página. Esse produto notável aqui. A mais B vezes A menos B. Olha lá, ó. A mais B vezes A menos B. Isso dá... Tananana, A ao quadrado. Sim, professor. Por que eu botei tão grande assim? Menos B ao quadrado. E embaixo, professor? Embaixo fica um monstro, né? X menos 9 vezes raiz... Opa, tem que fechar a raiz. Raiz de x mais 3. Mas isso não ajudou, porque se eu substituir o x por 9, vai continuar dando a mesma coisa, né? Eu vou ter que apagar tudo, porque eu esqueci de escrever o limite. Não acredito. Isso acontecia direto comigo. Limite, na época de faculdade, eu esquecia e o professor me tirava ponto. Gente, o bagulho é tenso. Então, x menos 9 vezes raiz de x mais 3. E em cima fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá legal? E eu tô falando igualzinho o meu professor de cálculo na época da faculdade. Ele falava assim, tá legal? Então, gente, vocês têm aqui um produto notável em cima, tá legal? Que a gente já usou. Ele falava assim, eu juro. Na beleza. Raiz de x ao quadrado dá x, correto? E 3 ao quadrado é 9. E embaixo tem x menos 9 vezes the square root of x plus 3. Ok? Raiz quadrada de x mais 3. E aí, gente, olha que lindo. Você vai conseguir cortar o x menos 9 com o x menos 9. Eu esqueci o limite de novo, professor. Limite quando x tende a 9. Isso dá limite quando x tende a 9. E aí já dá para ver a vantagem, né? Em cima sobrou 1. E embaixo sobrou raiz de x mais 3. Já dá para substituir. Isso fica 1 sobre raiz de 9 mais 3, que dá 1/6. Esse é o limite desta expressão. Beleza? Sobe aqui comigo, meu jovem. Então, você viu como os produtos notáveis são importantes? Se você não souber esses produtos notáveis, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para fatorar aquela expressão? Não dá, né? Você vai precisar realmente aprender a fatorar aquela expressão. Bom, eu sou fominha, então a gente já vai fazer uma questão da EFON. É uma questão da EFON de 2006. E eu já quero fazer porque eu sou muito fominha e eu quero fazer, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Desce da tela aqui comigo, então, para a gente fazer a questão da EFON de 2006. Olha aí, que tranquilo, ó. Agora ficou muito tranquilo, gente. Limite de raiz de x menos 1 sobre x menos 1. Vamos fazer aqui do lado? Limite da raiz de x menos 1 dividido por quanto, professor? X menos 1. Multiplique em cima e embaixo por raiz de x mais 1. Professor, por que eu tenho que fazer isso mesmo? Porque não dá para substituir direto. Aqui embaixo vai ficar 0, né? 1 menos 1 dá 0. Aí, quando você multiplicar,
Em cima vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Já fiz direto porque tu tá esperto. E aqui embaixo eu vou poder cortar. E eu esqueci do limite. Calma aí. Igual a limite quando x tende a 1. Beleza? Aí isso fica igual a limite quando x tende a 1. De quanto? 1 sobre raiz de x mais 1. Aí você substitui o x por 1. 1 mais 1. Meio. Gabarito letra E. Beleza, meu jovem? Então sobe aqui comigo. Você viu? Aí você pode até argumentar assim, professor, isso aí caiu assim porque era EFON lá de 2006. Agora não cai mais assim. Não cai mais assim? Cara, eu adoro desbancar as pessoas quando elas falam isso, que a prova é difícil, que a prova não sei o quê. Desce na tela aqui comigo para eu te mostrar uma questão atual da EFON. Atual mesmo, aqui, ó. Né? Da data que eu tô gravando aqui, isso aí tá cedo, né? Foi 2019, né? O que eu faço, professor? Olha aqui, ó. Limite quando x tende a 1. De quanto, hein? Embaixo dá para fatorar. Isso aqui é x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, pode ser escrito como x mais 1 vezes x menos 1. E em cima, x menos 1. Cara, já era. Tá aí, ó. Isso dá quanto, professor? Limite quando x tende a 1. Em cima sobra 1 e embaixo x mais 1. Substitui x por 1. 1 mais 1. 1 meio. 0,5. Legal? Sobe comigo, gente. Não resisti, eu tinha que fazer essas questões lindas, 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 para a gente poder ver que não é um assunto difícil, tem muita coisa mais difícil. É lógico que eu vou dificultar um pouco, daqui a pouco eu vou colocar mais alguns exemplos mais complicados, daqui a pouco é agora mesmo, né? E estamos seguindo, gente. Já estamos caminhando para o final da matéria de limites, tá? É pouquinha coisa. Derivada que é muita coisa e integral mais ainda, tá? Não, mentira, derivada é que tem mais. Bom, vamos lá? Então desce na tela aqui para a gente fazer mais um exemplo. Isso eu tenho que parar para pensar. É porque eu quero fazer... Deixa eu ver. Raiz cúbica de x menos 1 sobre x menos 1, faltou o limite. Isso vai acontecer com bastante frequência. O limite quando x tende a 1, claro. E tá aí. E agora? Agora a gente pula. Não, rapaz, faça isso não. O que você vai fazer? Você vai utilizar agora esse produto notável aqui. Tá bom? Vamos mostrar como é que a gente pode utilizar em nosso favor. Vamos lá. Em primeiro lugar, deixa eu ver como é que eu vou te explicar isso melhor. Acho que eu vou fazer aqui do lado, assim, ó. Talvez fique bom, talvez não. Vamos ver. Primeiro eu vou escrever o produto notável, né? A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Eu sei que isso dá A ao cubo menos B ao cubo. Beleza. Faz um favor? Substitui o A por raiz cúbica de x. Pode ser? Do nada, professor? Não, não é do nada. Tem uma raiz cúbica aqui, ó. Mas isso aí é aquela visão de bizu, né? Isso, você tem que ter exercitado bastante. Vou substituir todos os A's. Deixa eu apagar todos os A's aqui. Tem A aqui, tem A aqui. Opa, eu escrevi o A e o B como uma letra só. Então, pronto. B. Aí tem A aqui. Beleza. Vou substituir. Vou botar um mais claro aqui. Raiz cúbica de x. Raiz cúbica de x, que está ao quadrado, né? Raiz cúbica de x. E aqui, raiz cúbica de x. Ao cubo, né? Beleza, então substituir o A por raiz cúbica de x.
Adivinha por quem que eu vou substituir o B? Eu vou substituir o B por 1. Por 1, professor? É. Caraca, pois é, vamos substituir? Apaga o B, apaga o B, apaga o B, apaga o B. Então, 1, 1, 1, 1 e 1. Legal? Isso ficou assim. Eu vou reescrever tudo. Raiz cúbica de x menos 1 vezes raiz cúbica de x ao quadrado, eu posso colocar o quadrado para dentro, não tem problema nenhum, mais raiz cúbica de x mais 1, certo? Raiz cúbica corta com cubo, fica só x. E aqui, menos 1. Então, olha só que maneiro. Se eu multiplicar esse numerador aqui por este termo monstro, eu consigo fazer ele virar x menos 1. Uma pergunta que você pode me perguntar, que você pode fazer é a seguinte: eu sempre posso fazer isso? Multiplicar em cima e embaixo pelo que falta para virar x menos 1? Claro que pode. Deixa eu te mostrar por que vai ser útil. Olha só, vai ficar o limite quando x tende a 1. Opa, eita caceta. Quando x tende a 1, de raiz cúbica de x menos 1 vezes esse monstro aqui. Escreve ele todo, tá? Não tem a pena não. Raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1. E embaixo, infelizmente, se você multiplicou em cima, você tem que multiplicar embaixo também. Tá legal? Raiz cúbica de x mais 1. Beleza? Professor, mas isso é útil? Claro que é. Olha como é que vai ser útil. Lembrando que eu estou fazendo isso porque não dá para substituir 1 aqui embaixo, porque senão ele zera, tá? Em cima ficou exatamente esse produto aqui, que é um produto notável. Eu sei que dá x menos 1. Essa é a utilidade, porque agora tem x menos 1 em cima e embaixo. E aí, o problema que eu tinha antes, que era não poder substituir, vai deixar de existir, porque o x menos 1 vai cortar. E aí eu vou poder substituir o x por 1. Vai ficar como? Vai ficar 1 sobre raiz cúbica de 1 ao quadrado mais raiz cúbica de 1 mais 1. Isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, isso aqui é o próprio 1, isso fica igual a 1/3. Então, esse limite que a gente criou aqui dá 1/3. Tá legal, gente? Beleza, beleza? Bom, o conceito formal de limite é um conceito difícil, tá? É estranho que seja difícil porque envolve só 3 coisas: módulo, inequações e conjuntos. Essas 3 coisas. E é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Diz que existirá o limite de f de x quando x tende a x0 igual a L, sempre que existir um delta maior que 0, dependente de um epsilon maior que 0, tal que para cada epsilon existe um delta, tal que o módulo de x menos x0 maior que 0 e menor que delta implique em módulo de f de x menos 0 menor que epsilon. Você não entendeu nada do que eu falei, mas eu juro... Deixa eu escrever isso rapidinho para você, desce aqui comigo. Só para você saber da minha história um pouquinho, na minha primeira aula de cálculo, o professor que dava aula de cálculo, a primeira coisa que ele escreveu foi isso aqui. O limite de f de x quando x tende a x0 é igual a L, se e somente se, para qualquer epsilon maior que 0, existir delta maior que 0, tal que módulo de x menos x0 maior que 0 menor que delta implique em f de x menos L menor que epsilon para qualquer delta. Tá legal? Aí ele escreveu isso aqui e a gente começou. Ah, não sei matemática. Ah, sim. E ele começou a escrever uns exemplos no quadro. Aí quando não dava certo, ele fazia assim: lixo. Ele escrevia no quadro: lixo. Mas aí ele falava: mas tá no livro, tá? É só estudar pelo livro que vai estar na nossa prova, tá bom? E cobrava a prova mais absurda do mundo. Bom, mas é isso, sobe aqui comigo. Então eu não vou falar da definição de limite, eu acho que é uma péssima ideia para a gente falar disso agora. Teve uma questão da EFON que trouxe a definição de limite, mas não foi necessário você usar.
E agora a gente tem que falar sobre o que é uma função contínua. É diferente, tá? Então a gente precisa ter uma noção do que é uma função contínua. Beleza? Tranquilo? Eu vou sim falar da definição de limite, a definição formal, mas eu não vou me aprofundar nela. Entende isso? Ok? Beleza? Isso que eu escrevi aqui agora você vai entender. Mas eu não posso me basear só nela. Tá? Tudo bem? Podemos continuar? Então desce na tela aqui comigo. O que é uma função contínua? Então, eu vou te dar 2 exemplos. Aliás, eu vou desenhar 3 exemplos de função. E eu quero que você tente me dizer quais são contínuas e quais não são. Tá legal? Beleza? Deixa eu centralizar essa aqui mais um pouquinho. É por aqui. Isso, show. Então, eixo Y, eixo X. Eu vou começar com a função y igual a x menos 1. Tá legal? Função bem simples para a gente não se espernear muito, tá? Então, vai ser assim. Quando x é 1, y é 0. Quando x é 2, o y é 1. E já dá para construir o gráfico. Pronto. Esse é o gráfico de y igual a x menos 1. Ok? Beleza. Agora, eu vou construir o gráfico desta função aqui. X ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1. Professor, vai ser horrível esse gráfico, deve ser horrível. Não é não, cara. Primeiro, dá uma fatorada aqui. Vamos lá. X menos 1, deixa eu separar aqui os dois, aliás, os três, para não invadir o espaço do outro. Vou abrir isso aqui primeiro. X mais 1 vezes x menos 1 dividido por x mais 1. Cortou, cortou. O que você encontrou? Que y é igual a x menos 1. Uma pessoa que não tivesse noção de função iria falar o seguinte: mesma função. Não é a mesma função. Isso aqui está indo de R em R. Esse aqui, vou chamar de F, G e H. Essa aqui, se você escrever isso aqui, deixou de ser função. Você consegue imaginar o porquê? E aí? Você consegue imaginar o porquê? Enquanto você tenta, deixa eu marcar alguns outros pontos aqui. Menos 1... vai descer até o 2, né? Tem que diminuir isso, tem que aumentar isso aqui um pouquinho. Aqui cortou no menos 1, aí aqui vai bater no menos 2, e o gráfico continua. Legal? E aí, já pensou no porquê que essas funções não são iguais? E aí? Por quê, hein? Tô pensando, professor. Espera, tá bom. Tô te apressando, não. Aqui vai 1. Vou botar menos 1 também. Menos 2. Menos 1. Tá aí. Bom, vou falar. Você se lembra quais são as condições para uma função poder ser de fato função? É assim. Uma delas diz que cada elemento do domínio tem que ter um correspondente na imagem. Tá? Se você substituir o x por 3, por exemplo, vai ficar 3 menos 1 dá 2. Funciona, né? Se você substituir o x por 1, vai dar 1 menos 1 dá 0, lá, lá, lá. Mas se você substituir o x por menos 1, não vai dar certo. Claro que vai, professor. Ai, meu Deus. Claro que pode substituir aqui. Vai dar menos 1 dá menos 2. Não é. Porque a função original não é essa. A função original é essa. E daí? Ela tinha um denominador, né? Quando você faz esse corte, você está
supondo que o x é diferente de menos 1, porque se o x for igual, não se corta nada com 0, né? Imagina se você pudesse. 0 vezes 2 dá 0. 0 vezes 3 também. Aí corta o 0 com 0, 2 igual a 3. Não pode, né? O 0, ele não permite a lei do corte. A lei do corte só é permitida quando é diferente. Então, o x tem que ser diferente de menos 1. Aqui tem todos os reais. Se aqui tem todos os reais, o menos 1 está sobrando. E não pode sobrar elemento no domínio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que restringir a minha função. A minha função vai ter que ser dos reais menos o menos 1 em R. Eu tenho que tirar o menos 1 para poder acontecer. Aí, isso aqui não vai ser igual. Ué, por que não? A reta vai ser praticamente a mesma, tá? A reta vai ser praticamente a mesma, com uma pequena mudança. Que mudança, professor? Aqui no menos 1, a bolinha é aberta, tá? Então, nós temos aí que esses dois gráficos, apesar de resultarem em funções muito parecidas, né? Elas têm um elemento de diferença. Tá legal? Beleza? Melhorou. Legal, professor. E a terceira função que o senhor vai criar? Eu vou criar aqui agora com você, olha só. Y igual a x mais 1, se x maior que 1, e x ao quadrado, se x menor ou igual a 1. Como é que se cria, professor, o gráfico de uma função assim? Tenha calma que a gente vai aprender, tá bom? 1, 2, 3, 4, menos 1. Vamos ver, professor, como é que a gente faz para construir o gráfico. Estou curioso para saber como é que se faz esse gráfico. É assim, ó. Primeiro você vê o que acontece quando o x é maior que 1, ou seja, daqui para frente. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. O que acontece com o 1 quando você substitui o x? 1 mais 1, 2. Então, você já sabe que essa primeira parte começa daqui. Não pode fechar esse pontinho. Tá? Opa, perdão. X é 1, y dá 2. É aqui em cima. Você não pode fechar essa bolinha. Por quê, professor? Porque isso aqui acontece quando o x é maior que 1, não maior ou igual, tá? 2 mais 1, 3, e por aí vai. Daqui para frente, a função se comporta de acordo com essa reta aí. Esta reta é a função x mais 1. Ela existe enquanto o meu x é maior que 1. Para todo mundo daqui para frente, essa função existe. Porém, no 1, para trás, ela se comporta como x ao quadrado. Então, quando a função tem x igual a 1, 1 ao quadrado, 1. Então, olha aqui o que aconteceu. Quando você substitui o x por 0, está aqui. Quando você substitui o x por 1, está aqui. Quando você substitui o x por 2, está aqui. Então, essa função, ela se comportou assim. Professor, continue a parábola. Não, não continua não. Ué, por quê? Porque só é parábola enquanto x é menor ou igual a 1. Depois, a partir do 1, a função passa a ser uma reta, uma função afim, x mais 1. Beleza? Isso aqui é o que nós chamamos de uma função definida por partes, ok? Isso aí você estuda bastante em matemática 1, certo? Tranquilo? Muito bem. Então, nós temos aí 3 funções. Uma que se comporta como parábola até o 1, e a partir daí se comporta como reta. Outra que é uma reta com um buraco, e outra que é só uma reta, tá? Então, nós temos aí 3 funções. Minha pergunta é, pela sua intuição, qual que você acha que é contínua, qual que você acha que não é, ou quais você acha que é, quais que você acha que não é? E aí? Essa primeira, eu já vou te dizer que ela é contínua, tá?
Sabe o que significa contínua? Bom, deixa eu primeiro te dar a intuição, né? Deixa eu escrever aqui maior. Essa aqui, ela é contínua, tá? Essa aqui também. Ah, peguei alguém aí. Esse buraco não interfere na continuidade da função, eu já vou te explicar o porquê. Essa aqui é descontínua. Sabe por quê, gente? Porque ela tem um salto do 1 para o 2 no meio do nada. Não dá para, com um lápis, você desenhar essa função sem parar com o lápis e continuar depois. Essa aqui até dá. Você faz assim e depois retira um pontinho. E essa aqui, logicamente, também dá, tá? Então, gente, sobe aqui comigo. Uma função ela vai ser dita contínua quando ela não tiver saltos no interior dela, tá? A função está vindo e continua aqui em cima absolutamente do nada. Não pode, tá? Se isso acontece, a função não é mais considerada uma função contínua. Tudo bem? Tudo tranquilo, de boas? Beleza? Agora eu sou obrigado a definir para você o que é uma função contínua, tá? Formalmente. Para isso, eu vou precisar definir formalmente o limite. E aí a gente tem que ter bastante calma, porque isso aqui é difícil, tá? Mas segue um detalhe, muito difícil de cair isso aqui, tá? Essa parte que eu tô falando agora, essa parte difícil, é mais difícil de cair, tá bom? Para a EFON, para a Escola Naval, para o IME e para o ITA, infelizmente você tem que aprender isso aqui. Tá legal? Beleza? Então vamos lá. Definição formal de limite. Desce na tela aqui comigo. Definição formal. Eu vou escrever a definição, tá? A gente não vai entender. A gente não vai entender de primeira. E eu vou dissertar essa definição com vocês aos pouquinhos, tá? Vou escrever de preto. A minha intenção com você é te explicar o que significa formalmente dizer que o limite de f de x, quando x tende a x0, é igual a L, tá? O que significa isso? Vamos escrever? Limite de f de x quando x tende a x0 é igual a L se existe delta e epsilon maiores que zero, delta dependente de epsilon tais que, dois pontos, o módulo de x menos x0 é maior que zero e menor que delta, e isso tem que implicar que o módulo de f de x menos L tem que ser menor que epsilon para qualquer epsilon maior que zero. Epsilon, professor, isso. É isso aí. Essa é a definição mais difícil de todo o cálculo, ok? Na minha opinião. Ela é bem difícil de entender e a gente vai se esforçar agora em fazer isso se tornar entendível, tá? Você percebe que ele não está usando termos estranhos. São termos que a gente estuda normalmente. Mas é tanto termo que a gente fica perdido, tá? Então a gente precisa dar um foco e um gás nisso aí, ok? O objetivo aqui não é que você aprenda a calcular limites, tá? Eu preciso te explicar isso, na verdade. Sobe aqui comigo para eu poder te explicar isso. O objetivo disso não é você aprender a calcular limites com isso, porque dá para calcular limite usando essa definição, mas não é essa a intenção. O que pode ser cobrado é uma teoria sobre isso aqui. O que pode ser cobrado é um entendimento de um pedaço desta lei que ele acabou de construir aqui com você, que não é bem uma lei, é a definição de limite mesmo, tá? Então,
É importante que você entenda isso, tá? O que a gente está aprendendo aqui não é a calcular limites utilizando esta definição. O que a gente está aprendendo é só olhar para isso aqui e entender o que quer dizer, tá? Esse vai ser o meu objetivo com vocês. Tudo bem? Beleza? Então desce aqui para eu poder te mostrar que é o seguinte. Eu vou desenhar duas funções. Uma vai ser contínua e a outra não. Tá? A primeira função, ela vai ser assim. Beleza? Foi muito grande. Deixa eu colocar mais. Assim, menor. Aí. Agora a outra função vai ser assim. Ela para aqui. Dá um salto. E continua. Tá aí as nossas duas funções. A função f e a função g. Tá legal? Meu objetivo é calcular o limite nesse ponto x0. Ficou horrível esse x0. Deixa eu botar de novo. x0. E eu também quero calcular o limite aqui. x0. Isso aqui seria o meu limite. Tá legal? Na verdade, eu vou chamar aqui de x. Isso aqui vai ser o meu f de x. Belezinha? Tá. Eu tive uma ideia melhor, na verdade. Eu vou manter como eu estava antes. Botar aqui x0 e aqui L mesmo. Desculpa, gente, é porque eu estou pensando na melhor forma de explicar isso para vocês. O limite aqui não existe. Você consegue ver que não existe? Deixa eu te mostrar por que não existe. À medida que eu me aproximo deste ponto x0, eu vou chegando perto disso aqui. Mas se eu me aproximo pela esquerda, eu vou me aproximando disso aqui. Então, eu não estou me aproximando nem daqui, nem daqui. Se eu me aproximo por aqui, eu me aproximo daqui. Se eu me aproximo pela esquerda, eu vou me aproximar daqui. Então, não tem limite. Ok? Lembra que o conceito de limite que a gente aprendeu, ele tem a ver com aproximação. À medida que eu fui me aproximando do 1, o meu x, o meu y foi se aproximando do 3, certo? Então, sobe aqui comigo. Não se esqueça que a ideia de limite tem a ver com esse negócio de aproximação, né? Então, eu vou me aproximando de um lado, vou me aproximando do outro e vai chegando num determinado número. Nessa função que está quebrada, né? Dessa aqui para eu te mostrar. Nessa função que está quebrada, eu fui me aproximando pela direita e caí aqui. Aí eu fui me aproximando pela esquerda e caí em outro lugar. Não pode, né? Então, o limite aqui não existe, beleza? Aqui existe, ó. Eu me aproximo pela direita, chego em L. Eu me aproximo pela esquerda, chego no mesmo L. Então, a função aqui em cima tem limite em x0, tá? Bom, então, essa é a primeira intuição, tá? Agora a gente vai ver o porquê que isso aqui é possível aqui em cima e não é possível aqui embaixo. Ou seja, aqui existe limite, aqui não existe limite, tá? Então, o que são esses deltas e esses épsilons? Inclusive, essa definição aqui ela é uma definição chamada de definições de épsilons e deltas. Muitas vezes você fala isso. Eu estou fazendo isso aí por épsilons e deltas. Então, você está querendo dizer que você está usando a definição de limite para poder desenvolver a sua conta, tá? Muito bem. Pegue um épsilon qualquer no eixo y. E o que é épsilon, professor? Épsilon é isso aqui, ó. É uma distância que começa do L e vai para cima e para baixo. A mesma distância épsilon, ok?
Então, entenda isso, é uma distância que sobe e desce, tá legal? Aí ele está me dizendo o seguinte, que quando bater na minha função, isso vai gerar aqui embaixo um pedaço que é sempre possível você escolher um delta que contenha esses dois pedaços, tá? Vou fazer de novo, ok? Vou fazer de novo porque eu sei que isso aqui é confuso. Então, eu vou apagar e a gente vai fazer mais uma vez, tá? Vou escolher, inclusive, um outro lugar. E eu não vou fazer pontilhado porque é mais difícil de apagar, tá bom? Vou fazer um outro exemplo nessa mesma figura para a gente ficar seguro, tudo bem? Lembrando que isso aqui não tem conta, eu quero que você aprenda o conceito, tá bom? Vamos lá, vou pegar um delta, um epsilon maior agora, ó. Pode ser o que você quiser, sim. Olha lá no texto que está à sua direita. Basta que epsilon seja positivo. Então, eu te dou um epsilon, bata na sua função, bate lá na função. Pronto, bati. Está aqui e está aqui. Caiu aqui e caiu aqui. Beleza? O que esse cara está me dizendo é que se o limite existir, vai existir um delta grande o suficiente para conter esse pedaço. Tá? Vê que contém mesmo. Esse pedaço aqui contém esse. Ok? E aí, gente, o que ele também me diz é que, não importando quando, eu posso diminuir esse delta à vontade, que sempre vai existir, esse epsilon à vontade, que sempre vai existir um delta para me ajudar. Eu falei que eu não ia fazer pontilhado e fiz, né? Fala as coisas. É a memória, né, professor? Isso, a idade, gente. A idade é um negócio muito sério. O mais interessante fica acontecendo quando o delta é pequeno. Deixa eu te mostrar o que acontece quando o delta é pequeno. Vou pegar um delta bem pequenininho. É aqui que a dificuldade começa a aparecer. Porque pode ser, né, pelo menos aos nossos olhos, que não tenha delta, né, lá, ó. Agora o delta está pequenininho, eu vou ter que escolher no mínimo, né, supondo que aqui seja x0, eu apaguei, não sei porquê, o delta vai ter que ser no mínimo esse tamanho para poder conter o pedaço que está aqui em cima. Então, o que importa é que esse intervalo que eu estou pintando aqui esteja contido nesse que eu estou pintando aqui. Se tiver contido, é porque o limite existe. Se você está confuso, relaxa, porque agora vai ficar menos confuso. Olha só, aqui já não dá certo, porque existem algumas aberturas de epsilon, por exemplo, essa, que não tem função. Olha aqui, ó, epsilon e epsilon. Aqui, foi embora. Não existe esse pedaço, né? Não vai nem tocar na função. Então, não é para qualquer epsilon maior que zero que eu vou conseguir fazer o que eu fiz aqui em cima. Não existe essa possibilidade. Se eu pegar um epsilon grande, até vai, né? Eu posso pegar, por exemplo, esse epsilon aqui. Não, tem que pegar maior ainda, né? Vou pegar até aqui em cima, ó. Epsilon e epsilon. Pronto. Tá até batendo. Tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Eu vou conseguir um delta grande o suficiente que contenha esse pedaço aqui, certo? Mas se eu começar a diminuir o epsilon, não vai mais ter delta, porque vai ter uma parte que a função não vai existir, tá? Então, sobe aqui comigo. Então, essa é a definição formal de limite. E qual é a definição formal de função contínua? É a seguinte, desce aqui comigo. Uma função será contínua em x igual a p se existir limite em x igual a p.
Ou seja, uma função ela vai ser dita contínua quando ela for possível de ser calculado o limite. Não é possível de você calcular o limite nesse trecho. Então, a função não é contínua nesse trecho. Ela é contínua em todos os outros. Mas nesse trecho específico aqui, não é contínua. E aí, a outra parte é uma função. Será contínua. E aí, agora, a função contínua, né? Uma função será contínua quando existir o limite em qualquer ponto do seu domínio. Beleza? Então, se você está achando difícil, essa parte não é mais difícil. Olha só. Essa função aqui, por exemplo, ela é contínua aqui, ela é contínua aqui. Por quê? Porque existe o limite aqui é esse. Existe o limite aqui é esse. Ela é contínua aqui, porque aqui, ó, existe o limite. Ela não é contínua aqui, porque tem ambiguidade, não sabe se está aqui ou está aqui. Portanto, essa função ela tem pontos contínuos, mas ela não é contínua, porque ela tem um salto. E essa função aqui é contínua, porque todos os pontos do seu domínio possuem limite. Tá legal? Então sobe aqui comigo. Essa parte é bem difícil mesmo, e aí a gente já passou dessa parte agora. Vamos falar de limites laterais. Tudo bem? Então a gente precisa falar desses limites, eles são importantíssimos para a gente. Já caiu questão do EFON sobre isso. Então, desce na tela aqui para eu te mostrar. Então, limites laterais. Deixa eu utilizar o primeiro quadro, para o primeiro slide, é útil. Tá? O que a gente viu nesse primeiro quadro? A gente viu que o limite de x mais 2, quando x tende a 1, é 3. Eu vou escrever isso aqui 2 vezes, tá? Você já vai ver por quê. Né? Opa. X. Não. Como é que eu vou conseguir escrever? Eu vou conseguir escrever. Quando x tende a 1, é igual a 3. Pronto. Escrevi 2 vezes e eu vou te explicar por quê. Quando eu me aproximei pela direita, estava dando quanto? Vamos ver. Eu fui me aproximando de 1, né? Então, vamos lá. Fui me aproximando, deu 3. Aí a gente escreve assim, ó. Quando eu me aproximo de 1 pela direita, você coloca um sinal de mais para dizer que é da direita, dá 3. E quando eu me aproximei de 1 pela esquerda que é negativo, quando eu me aproximo de 1 pela esquerda, dá 3. Quando eu me aproximo de 1 pela direita, dá 3 também. Antes que você diga que não entendeu, olha como você entendeu. Vamos para esse gráfico aqui. Olha só. Qual é o limite desta função quando x tende a 1 pela direita? Vamos ver? Eu vou me aproximando pela direita, né? Vou me aproximando, deu quanto? 2. Mas, professor, aqui não existe. Sim, mas ela tende. Tender não leva em consideração isso aqui, não. Tende a 2 pela direita. E pela esquerda, qual é o limite quando y tende a 1 pela esquerda? Esqueci de botar o menos. Quando x tende a 1 pela esquerda. Vamos ver? Vai tendendo a 1, né? Agora o x está menos 2, o x está menos 1, o x está 0, o x está 1. Quanto é que virou y? Y virou 1. Então, o limite dessa função pela direita deu 2, e o limite dessa função pela esquerda deu 1, tá? Esses caras são chamados de limites laterais. Então, gente, vou construir aqui uma outra função descontínua, tá? Qualquer função aí. Vamos supor, por exemplo, que essa aqui, deixa eu construir ela diferente. Pronto, ela vem aqui, aí para,
aí tem um salto aqui para baixo e continua para cima. Pronto. Criei uma função, tá legal? Suponha que isso aqui seja, sei lá, 18, isso, menos 18, né? Isso aqui seja mais ou menos 9, 10, 11, né? 11, deve ser 11 por aí. E esse cara aqui é 8. Pronto. Aí essa função aí, ela é chamada de função f de x, vamos supor. Estou criando um exemplo, né? Esse aqui é o eixo y, esse aqui é o eixo x. Aí a minha pergunta é a seguinte. Calcule o limite de f de x quando x tende a 8 pela direita e calcule o limite de f de x quando x tende a 8 pela esquerda. Tá legal? Beleza? Vamos ver, então, como que fica. Vamos lá. Olha só. Vou tender a f pela direita. Vamos ver? Tô vindo pela direita, tô vindo pela direita, vindo pela direita, vindo pela direita, vindo pela direita. Marcou e deu menos 18. Então, quando x tende a 8 pela direita, dá menos 18. E pela esquerda, vamos ver. Vai se aproximando, vai se aproximando. De quem, professor? Do 8, né? Tá chegando, né? Menos 3, menos 2. Agora eu tô no 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Cheguei no 11. Então, o limite de f de x, quando x tende a 8 pela esquerda, é 11. Esses caras são chamados de limites laterais. E aí, gente, uma função será contínua em x igual a p, se e somente se os limites laterais em P Jesus, em P forem iguais. Beleza? Então, nós temos aí uma possível definição de limites laterais. Então, de limites laterais de função contínua. Então, sobe aqui comigo. Olha só que maneiro. Se você quiser saber se uma função é contínua, além daquela definição que eu dei, você pode simplesmente verificar se os limites laterais são iguais. Tá legal? Então, se os limites laterais forem iguais, com certeza a sua função será contínua. Tá legal? Beleza? Eu vou te mostrar agora um exemplo, tá bom? Caiu na iPhone de 2011, eu tô acabando corrigindo todas as questões, mas não tem problema, eu tenho que aplicar esses exemplos agora, né? Então vamos lá, desce aqui para eu te mostrar como isso é útil. Olha só, analise a função a seguir. Tá lá, tá lá. Para que a função acima seja contínua no ponto x igual a 2, qual deverá ser o valor de P? Cara, o que eu acabei de te ensinar? Isso aqui apresenta uma possível descontinuidade em x igual a 2. O que você faz? Você faz o limite dessa função quando x tende a 2 ficar igual ao limite dessa quando x tende a 2. Olha só, limite quando x tende a 2 de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Calcula aí, professor. Pois pronto, vamos calcular. Só substituir por 2, professor. Não é, né? Mas vamos ver por que não. Olha lá o que aconteceu. Zerou embaixo, né? Não pode zerar embaixo. Então, o que a gente faz? Fatora. É o limite, quando x tende a 2, de x mais 2 vezes x menos 2, dividido por x menos 2. Cortou, cortou. Isso dá limite, quando x tende a 2, de x mais 2. Isso é 2 mais 2, que é igual a 70. Isso! 4. Legal? Então, esta função, esta parte, tende a 4 quando x tende a 2. O que você faz?
iguala os limites laterais. Isso aqui, quando x tender a quanto, meu Deus? A 2, tem que dar 4. Como não tem x aqui, você só repete. 3p menos 5 tem que ser igual a 4. 3p tem que ser igual a 9. P tem que ser igual a 3. Gabarito letra C. Toma cuidado para você não substituir o x aqui, hein, gente? Eu sei que você teve vontade de fazer isso. Não pode fazer isso, não. Isso é p, isso é x. Se não tem p aqui, você repete a expressão, tá? O limite de, sei lá, 2k mais 9 quando x tende a 1 é 2k mais 9. Você não pode substituir se não for a mesma letra, não. Tá legal? Tranquilidade? Então, nós temos aí uma solução de questões por limites laterais. Achei o limite lateral dessa, achei o limite lateral, iguala, e aí você só tem a felicidade de acertar a questão. Tá legal? Sobe comigo, então. Tá rolando, gente? Tá indo? Tranquilinha a teoria, né? Até que é fácil, vai. Não é a coisa mais difícil do mundo. Só aquela primeira parte lá que é meio louca, né? Bom, eu vou falar de mais uma partezinha antes da gente ir para o intervalo, que é o cálculo de limites em funções compostas. A gente vai quebrar o vídeo para não ficar muito louco para você. Tá bom, jovem? Então, vamos lá. 3, 2, 1, desce na tela aqui comigo. Então, olha só. Cálculo de limites em funções compostas. Na verdade, eu quero te passar algumas propriedades de limites, tá legal? Antes da gente falar especificamente do cálculo de limites em funções compostas, tá? Em primeiríssimo lugar, se você calcular o limite quando x tende a qualquer coisa da soma de duas funções, você pode separar esses limites. Tá legal? Essa é a nossa primeira propriedade. Uma aplicação direta dela. Eu quero calcular o limite de x ao quadrado mais... Deixa eu ver... tô sem criatividade. E elevado a x. Pronto. Quando x tende a 2. Você pode fazer isso, ó. Limite de x ao quadrado, quando x tende a 2, mais o limite de e elevado a x, quando x tende a 2. Separa os dois limites, tá? Fazendo as contas, isso aqui vai dar 4 mais e ao quadrado, tá? Então, você pode fazer isso sem problemas, ok? Segunda parte. Isso aqui funciona para menos também, tá? Mais ou menos, não importa. O limite, quando x tende a qualquer coisa do produto de duas funções, é igual ao produto dos limites. É o limite de f de x, quando x tende a x0, vezes o limite da g de x, quando x tende a x0. Temos aí, então, nossa segunda propriedade. Legal? Vamos ver como é que a gente pode aplicar isso, tá? Então, eu quero, por exemplo, calcular o limite de 2 elevado a x vezes a tangente de x quando x tende a 0. Não, 0 não, que fica muito fácil. Quando x tende a π sobre 4. Pronto. Como é que fica isso, professor? Eu posso simplesmente separar os limites. 2 elevado a x, quando x tende a π sobre 4, vezes o limite, quando x tende a π sobre 4, de tangente de x. Tá legal, gente? Belezinha? Vamos mais uma propriedade. Qual é a próxima? Próxima propriedade é o limite da função composta. Tá legal? É o limite da f da g de x
quando x tende a x0. Tá bom? O que eu faço, professor, quando eu quero calcular o limite de uma função composta? Você pode jogar o limite para dentro da função composta. Fica f do limite quando x tende a x0 da função que está lá dentro, que é a g de x. Tá legal? Calma que eu já vou te mostrar como é que a gente pode utilizar isso. Tá bom? Então, vamos supor que, por exemplo, eu queira calcular esse limite aqui, ó. É o limite do cosseno de 7x ao quadrado mais x. Pronto. Quando x tende a... deixa eu ver... Quando x tende a... menos 1/7. Pronto. O que a gente faz? Joga o limite para dentro do cosseno. Fica o limite quando x tende a menos 1/7 de 7x ao quadrado mais x. Tá legal? Fazendo essa conta, isso fica cosseno de 7 sobre 49, que dá 1/7, menos 1/7. Isso dá cosseno de 0, que é igual a 1. Tá legal? Essas são as principais propriedades operatórias de limite, mas eu queria falar mais uma. Uma última. Que é o seguinte, é o limite quando x tende a x0 de uma constante vezes a f de x. Quando você tiver uma constante dentro do limite, você pode jogá-la para fora do limite. Beleza? Então, isso aqui é a propriedade da constante, tá? É importante que eu escreva que K é um número real. Calma aí. K pertencente aos reais. Então, um exemplo aqui embaixo, eu quero calcular, por exemplo, o limite de 2 seno de x quando x tende a π sobre 2. Você pode jogar o 2 para fora do limite. Seno de π sobre 2 é 1. Isso fica 2 vezes 1, que dá 2. Tudo bem, jovem? Tranquilo?